Fala pessoal, professor Derek aqui e hoje termodinâmica dos respiradores. Qual é a física por trás desses dispositivos que são tão importantes, tão caros, tão específicos e ajudam o pessoal a se recuperar do Covid-19? Antes, o que se precisa saber sobre a respiração na parte física lá no estudo dos gases ideais? A respiração ela pode ser dividida em duas partes, na inspiração, que é quando o ar entra, e na expiração, é quando você joga esse ar para fora. Lembre-se, para você fazer o ar entrar nos seus pulmões, você tem que diminuir a pressão interna. Sempre um gás ele vai tender a se movimentar a regiões de menor pressão. Na região de menor pressão, pense que lá eu estaria empurrando com menos força, logo eu perco. Então a região que está empurrando com mais pressão, estaria empurrando com mais força, pense assim, logo ela iria ganhar. É por isso que o gás ele vai se movimentar de onde tem mais pressão, ele vem da pressão maior para a pressão menor. Então, para você diminuir a pressão dos seus pulmões, todo o seu diafragma ele se expande, de tal maneira que ele vai ter mais espaço disponível. Isso diminui a pressão, então o ar vai da atmosfera. A atmosfera empurra o ar para dentro dos seus pulmões. Ao fazer isso, o seu pulmão ele se comporta como se fosse uma mola. Pensa assim, ele é feito de um certo material elástico e ao ser expandido, ele acumula uma certa energia potencial elástica. Isso vai ser bem importante lá na frente, tudo bem? Esse ar que entra nos seus pulmões, ele tem uma composição que, em média, ele é formado 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, que já quebra aí de cabeça, né? De frente já, aquela ideia que a gente respira muito oxigênio. É bem menos da metade, beleza? E o processo da expiração é o contrário. Para você jogar esse ar para fora, então agora eu tenho que ter no meu pulmão a maior pressão. Sempre o sentido do movimento de um gás é da região de mais pressão para menos pressão. Então você aperta junto com a sua caixa torácica todo o seu pulmão. Ao apertar, ali eu estaria fazendo mais força, logo mais pressão. Então a pressão interna ganha da pressão da atmosfera, logo eu empurro esse ar para fora dos meus pulmões, fazendo com que o volume de ar diminua. Nome das transformações, as questões geralmente vão tratar a inspiração e a expiração como transformações isotérmicas, tá? Então quase sempre nós vamos aqui estar trabalhando com transformações isotérmicas. Dentro da termodinâmica, lembre-se da seguinte relação, o pivete 1, pivete 2, né? Então, se eu pegar pressão, volume e temperatura antes, tem que ser igual a pressão, volume e temperatura depois. Como geralmente serão transformações isotérmicas, eu posso cortar a temperatura de um lado e a temperatura do outro. Logo, eu vou ter pressão, volume inicial, igual pressão, volume final. Questões podem também trazer esses valores, não precisa decorar, tá bem? Mas apenas para você se situar. O ser humano ele executa, em média, 20 ciclos de respiração por minuto, dependendo da idade, faixa etária e assim por diante. E cada vez que você respira, você vai estar adquirindo uma certa quantidade, e a cada minuto, esse volume total de ar que você respira corresponde a aproximadamente 6 litros. Mais uma vez, variando com o seu biotipo, idade, mas é uma média, só para você ter noção de valores. Por quê? Dentro de um respirador, o seu princípio básico de funcionamento vai ser o seguinte, gente. Imagine que eu tenho aqui um cilindro cheio de gás. Quando eu digo gás, já vou falar sobre o respirador em si, mas pense um cilindro lá de ar normal, e eu abro aqui a válvula, vai começar a sair ar. Daí aqui eu coloco uma bexiga, essa bexiga estaria representando aqui, né, o teu pulmão. Ao ligar isso daqui direto na tua bexiga, aqui na minha bexiguinha, a bexiguinha vai inflar, até que ela estouraria. Então eu tenho que ter alguma válvula para controlar isso. Então eu vou colocar uma válvula A e B, como se fosse a minha mão. Eu posso apertar e soltar. Então inicialmente eu solto a válvula A, de tal maneira que a bexiga vai inflando. Depois eu aperto essa válvula A, até que eu percebo que ela chegou no seu limite, senão ela pode estourar. E daí eu libero a válvula B, para justamente esse ar sair. Então, eu fico deixando o ar entrar, como se estivesse inspirando, fecho essa e troco. Tem um movimento sincronizado disso, faz com que eu ganhe tempo e reproduza a respiração. No lugar do respirador, como é que eu... no lugar desse meu dispositivo aqui, desse meu protótipo, como é que eu teria um respirador? Primeiramente, esse cilindro de ar ele não seria o respirador em si, ele é um misturador. Por quê? Pensando nesse tipo de composição de ar, eu não posso ter um cilindro apenas de oxigênio. Então, ele tem que pegar o ar convencional e misturar com gás oxigênio que atenda às necessidades daquela pessoa. Cada respirador tem que ser personalizado, as configurações tem que ser aí, adaptado às necessidades daquele paciente. Então, alguns pacientes precisariam de uma concentração maior de oxigênio, outros de uma concentração menor. Assim como essas válvulas elas vão controlar o valor da pressão. Então, quando eu libero o ar para entrar, pode ser que eu libere para entrar de muito ou entrar de pouco. Por quê? Cada pulmão
pense como se fosse... cada bexiguinha aqui, né, ela vai ter uma capacidade diferente. Tem bexiga que você começa a soprar, ela já estoura. Então tem um valor máximo de pressão que aquela pessoa ela consegue suportar. Assim como um valor mínimo. Já deve ter pego alguma bexiga e tentou dar aquela soprada e o negócio nem inflou. Pulmão é a mesma coisa. Então cada pulmão vai ter uma capacidade elástica e uma capacidade resistiva, que tem que ser medida antes de você intubar, de você usar esse equipamento, esse respirador na pessoa. Isso tudo pode ser medido através de outros dispositivos, concentração de oxigênio, concentração de gás carbônico no sangue e assim por diante. Uma vez que eu faço esse procedimento e adequo a pessoa, qual que é a relação que eu tenho antes e depois do uso do respirador? O gráfico do fluxo de ar que entra no pulmão dessa pessoa é dado da seguinte maneira, eu nem poderia cobrar isso. Quando você respira sem o auxílio de respiradores, o gráfico tem mais ou menos esse comportamento. Por que é essa corcovada aqui, ó? Essa espinhazinha aqui? É que é o fluxo positivo, tá? Para cima o gráfico. Então você começa inspirando, aumentando cada vez mais, até que você chega no ápice e continua ainda respirando, mas cada vez menos. Então o processo de respiração é um processo leve, né? E trava. O que você trava, quando você começa a expirar, jogar o ar aqui para fora, você já começa jogando ele com muita intensidade, né? Então você respira e começa a expirar. Esse primeiro baque que você dá faz justamente com que o gráfico venha aqui para baixo, porque daí gera um fluxo negativo, quer dizer que o ar estaria saindo. O problema é que quando a pessoa começa a ter uma certa dificuldade para poder respirar, este gráficozinho começa a ficar achatado, de tal maneira que, ó, importante para o Enem, o gráfico do fluxo pelo tempo, se você calcula a área desse gráfico, a área desse gráfico vai te dar o volume que você está respirando. Se eu estou respirando 6 litros, 4 litros e assim por diante, o que seria a área? Ó, se eu pintasse esse carinha aqui. Ah, mas não dá para calcular, mas dá para ter uma noção que quanto maior for o gráfico, né, quer dizer que maior é o fluxo, mais ar eu estaria respirando. Então maior seria a área. De tal maneira que quando você usa um respirador, a função dele é melhorar a inspiração, principalmente, porque esse é o processo que dá mais trabalho. Por quê? Para você inspirar, você teria que justamente aumentar a energia potencial elástica do seu pulmão. Então ele te dá aquele impulso inicial, ó, veja que do nada o gráfico já dá essa subidinha. Justamente para você já começar a inspirar o ar e fica um fluxo constante. Então quer dizer que nesse pedaço ele está respirando, o ar está entrando. Só que sempre de uma mesma maneira, de 2 em 2 litros, de 3 em 3 litros e assim por diante, né? De tantos em tantos ml. Daí, do nada o gráfico vem aqui para baixo, quer dizer que quase instantaneamente ele desliga, ele para de entrar ar, e ele já vai lá para baixo, já começa a expulsar o ar. Mas a maneira com que ele expulsa o ar é bem mais branda, né? Ele vai, então, obrigatoriamente dar essa ajuda maior na inspiração, justamente por causa desse caso. Uma vez que você conseguiu expandir, é mais fácil você jogar esse ar para fora, porque você já acumulou essa energia potencial elástica. Beleza, gente? Bom, como que isso pode aparecer na sua prova? Vamos lá. Isso pode aparecer através de cilindros de ar comprimido. Vou colocar aqui. Cilindro de ar comprimido é um estilo de questão já comum, a FPR cobrou, a CAF cobrou, EFON cobrou, Enem cobrou e assim por diante. Que é quando eu tenho, por exemplo, um gás num potinho inicial, eu pego esse gás, ele está numa certa pressão e tal, tem um certo número de moléculas, e eu troco ele e coloco em 2 potinhos, ou eu coloco ele agora em 3 potinhos, 4 potinhos. Eu pego esse gás e eu vou separando ele em recipientes diferentes. Geralmente as questões de termodinâmica que a gente estava acostumado a trabalhar, ele pegava o gás, esquentava, apertava, expandia, ele fazia algo com o gás, mas era o mesmo potinho. No máximo, ele só apertava o potinho ou expandia. Agora eu estou tirando um pouco do gás aqui e colocando em outro lugar. E se colocar em outro lugar, pode ser num outro potinho, pode ser num balãozinho, pode ser no teu pulmão, então você pode estar respirando o ar desse cilindro. Como é que funciona? Aqui existe uma questão de conservação. O número de moléculas que eu tenho no início tem que ser igual ao número de moléculas que eu tenho no final. A diferença é que eu estou separando elas. Então, como é que você resolvia normalmente? Não era pivete 1 igual pivete 2? Isto é, pivete inicial igual pivete final. Você vai continuar fazendo a mesma coisa. A diferença é que pivete inicial continua aqui, ó, pivete 1. Igual a pivete final. Só que agora eu separei ele em potinhos diferentes. Então, você vai separar os pivetes da mesma maneira. Aí, se eu tivesse colocado em mais um potinho aqui, pivete 2, mais pivete 3, mais pivete 4. Então, quando o cara pegar um gás e separar em recipientes diferentes, quando eu digo recipiente, pode ser que um pouco ainda continue dentro,
e um pouco fica fora, então eu troquei o recipiente. Se eu troquei em duas possibilidades, você vai abrir aqui em dois. Exemplo de questão está aqui, ó. UFD, Universidade Federal do Deriquinho, diz assim, ó. Por quanto tempo eu acabei utilizando esse oxigênio? Então seria mais ou menos assim o enunciado da questão. Considere um gás que está num cilindro, né? Pressão de 5 atmosferas, volume de 100 litros. 100 litros é o tamanho do recipiente, o potinho não muda. Então eu vou estar respirando esse oxigênio, sabendo que eu estou respirando 6 litros por minuto. Durante quanto tempo, então, eu respirei? Porque a pressão agora eu afirmei que fica 2 atms. Então, eu tinha todo o oxigênio obrigatoriamente aqui dentro. Na hora que eu respiro, um pouco ainda continua aqui dentro, mas um pouco foi para os meus pulmões. Então, um pouco veio aqui para fora. Vou fazer esse balãozinho. Quando eu digo que um pouco eu respiro, a gente respira em qual pressão? A gente respira numa pressão de 1 atmosfera. E eu quero saber justamente o tempo que vai demorar, então, para eu respirar. Pessoas, eu vou respirar 6 litros por minuto. Eu perguntar o tempo que demora para respirar é a mesma coisa, então, que eu perguntar quantos litros eu estou respirando. Então, eu tenho que calcular esse cara aqui, ó, qual que é o volume que eu estou respirando. Então, eu estou pegando todo o gás que estava antes aqui e estou separando. Um pouco vem para cá, um pouco vem para cá. Então, só fazer pivete. Ó, vai ficar assim. Pivete 1 igual a pivete 2. Certo? Ó, pivete 1 igual a pivete 2. Pivete inicial igual a pivete final. Porém, contudo, entretanto, todavia, eu separei, ó, inicial igual a final. Só que o meu final não está em duas coisas diferentes. Um pouco continuou dentro do meu cilindro e um pouco eu respirei. Eu vou separar também. Pivete. Só que, ao respirar, você não troca a temperatura. Lembre-se, é uma transformação isotérmica. Logo, eu poderia já simplificar aqui as temperaturas. Então, obrigatoriamente, a temperatura aqui iria ficar a mesma. Basta substituir. Vai ficar assim, ó. Pressão inicial, 5, vezes volume inicial, 100 litros, igual pressão que vai ficar dentro do meu potinho agora, são 2 atmosferas, vezes o volume que fica dentro. O potinho é o mesmo, então se antes o meu cilindro tinha 100 litros, aqui ele vai continuar tendo 100 litros. Vai ficar a pressão que vale 2 vezes o volume que vale 100. Ah, mas e as unidades? Pessoas podem, em gases, usar qualquer unidade, desde que seja a mesma. ATM, 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 litro, litro, litro. A única unidade que você não pode utilizar é em Celsius. Daí você é obrigado a passar para Kelvin, né? Soma 273, cuidado com isso. Vai ficar assim, ó, mais. Então, pressão que eu tinha antes, 5, volume que eu tinha antes, 100. Pressão 2, volume 100. Pressão quanto? 1. Vezes quanto que é o volume? É o que eu quero calcular. V. Vai ficar quanto? Ó? 5 vezes 100 dá 500. Igual 2 vezes 100 dá 200. Mais 1 vezes V dá V. Mais 200 passa para lá, menos 200. Com isso, eu acho que o volume que eu respirei, então, são 300 litros. Isso é na hora que eu separei, né? Eu tinha toda essa quantidade de gás aqui, um pouco continuou dentro, um pouco saiu. Senhor, como é que vai ter 300 litros se lá dentro só tinha 100? Como é que eu respirei 300? É porque ele ocupa 100 litros quando ele está mega pressionado. Se eu coloco numa pressão menor, ele se expande, é por isso que eu respirei 300 litros. Porém, era essa a pergunta? Não. Ele quer saber o tempo que eu respirei. Regra de 3, ó. 6 litros eu respiro em 1 minuto. 6 litros eu respiro em 1 minuto. Logo, 300 litros eu vou respirar em X. Fazendo a regra de 3, você acha aqui 50 minutinhos. Tá aqui uma boa questão para o Enem, né? Questão de vestibular contextualizado, ó, provavelmente aparece assim. E se for questão tradicional, ó, tem para a escola militar também, ó. Aqui na ESFOD. O que é a ESFOD? A ESFOD é a Escola de Formação de Oficiais do Deriquinho. Então, se você está focando em carreira militar, tá aqui a questão para ti, ó. Basicamente, a questão aqui de carreira militar seria algo mais ou menos assim, ó. Considere um certo gás, ele está preso aqui nesse recipiente A, e eu coloco uma tampa. Nesse potinho A, ele está fazendo uma certa pressão e tem um certo volume. Qual vai ser a pressão disso daqui na hora que eu abrir? Na hora que eu liberar essa válvula, esse gás ele vai se espalhar. Um pouco vem para o B, um pouco vem para o C e um pouco continuaria em A. De tal maneira que, no momento estou esquentando ele, então, também vai ser uma transformação isotérmica, uma transformação que a temperatura não muda, lembre-se disso. Transformação isotérmica. Daí a pergunta é, qual é a pressão quando eu equilibrar todo mundo? Pessoas, eu peguei o gás numa posição inicial e vou querer saber a pressão final, né? Então é só fazer pivete, ó. Pivete inicial igual pivete final. Então, a princípio seria, ó, pivete
A, que seria o inicial, igual a pivete final. Só que no final, ó, antes todo o gás estava só no potinho A. E agora? Ele vai ficar um pouco no A, um pouco no B, um pouco no C. Então vai ficar pivete A novo, né? O meu novo A. Então, para não confundir, eu vou colocar um A com risquinho. Mais meu pivete B, mais pivete C. C e temperatura C. Porém, na hora que eu abro aquela tampinha e esse gás se expande para tudo que é lado, a temperatura é constante. Temperatura sendo constante, ó, posso cortar a temperatura em todo mundo e base substituir. Vai ficar quanto? Ó? A pressão inicial era a pressão do potinho A, ele chamou de P. Vou trocar aqui por P. Vezes. O volume inicial, que é o volume do potinho A, era V. Não tem problema, vai ficar tudo em função de letras. Igual. Eu quero calcular justamente essa nova pressão do meu sistema. Como é uma coisa só, vai ficar todo mundo com a mesma pressão. Então, vou chamar essa nova pressão, que vai ficar ali de X. Então, pressão A, vou chamar de X. Vezes. Quanto que é o volume do A depois que eu abrir? O potinho A continua igual. Então, se antes ele tinha um volume de V, ele continua com volume de V. Mais. Isso aqui não está sentindo. Mais. Pressão do B. Eu quero calcular, né, quanto vai ser a pressão neles, então vai ser sempre X. Eu vou calcular a pressão neles. Volume do B eu forneci, tá lá, ó, é V sobre 4. XV sobre 4. Mais. Pressão do ponto C que eu quero saber, chamo de X. E o volume do ponto C vai ser aqui meu V sobre 4. Ao fazer isso, percebe que tem V em todo mundo, ó. Apareceu V nesse cara. Apareceu V nesse cara, apareceu V em todo mundo. O que eu posso fazer, já que tem V em todo mundo? Eu corto, ó, corto. Vai ficar, então, P igual a X mais X sobre 4 mais o outro cara lá, que é X sobre 4. Resposta final vai dar quanto? Ó, se eu tirar o mínimo aqui, vai ficar 4P é igual a 6X. Tá? Tirando o mínimo dos dois lados, fica 4P igual a 6X. 4 e o 6 dá para simplificar, dividir os dois lados por 2, vai ficar 2P igual a 3X. O que eu quero calcular? X, que é justamente a minha nova pressão. 3 está multiplicando, passo para o outro lado dividindo. Resposta final, X igual a 2P sobre 3. Ou seja, esse sistema, no final das contas, vai ficar com uma pressão que é 2/3 do P. Pessoas, se curtiu esse videozinho aqui, ó, sempre que estiver colocando em novos potinhos, estou usando para respirar, estou usando para separar, pivete inicial é igual a pivete final. A diferença é que você vai pegar quantas coisas diferentes, quantos potinhos diferentes você tem no final e vai abrir. Se gostou dessa dica, deixe seu like, compartilhe, siga-me nas redes sociais, Instagram, inscreva-se no canal. Dicas semanais lá no Instagram e vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau.